amigos e minhas amigas, me chamo Alberto Avelar, sou diretor de serviços públicos da cidade de Simões Filho, locado na Secretaria de Comunicação. Foi com prazer muito grande que recebi esse convite para estar aqui com vocês nesse seminário sobre o povo tradicionais em todos os seus segmentos, indígenas, ciganos, ribeirinhos, marisqueiros e o povo do axé, o povo dos quilombos. Falar sobre a família Pacífico, Bernadette e seu filho Binho do Quilombo é algo que me reporta há 35 anos de meu estado aqui na Bahia. 35 anos reduzido em menos de 10 minutos. Mas vamos lá. Eu conheci por volta dos anos 80 para 90, eu tive um filho chamado Glaucio e ele não falava de jeito nenhum. E me indicaram ir até Palmares para uma rezadeira, que tinha um método que faria o menino falar de qualquer jeito. Quando cheguei lá, botaram um pinto na boca do menino e o menino abriu o verbo. Eu esperava até que ele não falasse tanto, mas hoje me incomoda até com isso. E foi nesse exato momento que eu conheci Binho do Quilombo, muito menino, meninote. E comecei a frequentar o terreiro, já que sou muito ligado a religiões de matrizes africanas. No final dos anos 90, eu resolvi fundar o Projeto Cultural Odara da Liberdade. Irônico, né? Um branco se alardeando ser presidente de uma entidade afrodescendente. E com isso participei de vários encontros no Pelourinho, em seminários, em discussões, e voltei, depois de quase 10 anos, voltei a encontrar Binho do Quilombo no Pelourinho. E a gente ficava nas rodas de samba, batendo papo, conversando, principalmente sobre carnaval, já que tinha o Bloco Odara, junto com o irmão Lázaro, que era do Olodum na época. E Binho sempre me falava a respeito dos quilombos e áreas quilombolas de Simões Filho, onde a mãe dele era uma eterna guerreira. Muito bem, por volta dos anos 2000, depois da virada do ano, depois da virada do milênio, o Projeto Cultural Odara havia se tornado um ícone em qualificação profissional e eu comecei a sentir algumas retaliações, digamos assim, não vou dizer perseguição, retaliações políticas. E denunciei o desvio da verba do PAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para a construção da PO. E isso deu uma repercussão terrível. Moral da história: depois de tudo provado, me armaram uma laranjada, como é dito no popular, e eu acabei sendo preso no porão da Furtos e Roubos. E só me encontraram depois de 32 dias que eu estava lá guardado para calar a boca. Eu imediatamente saí de lá com habeas corpus e entrei em contato com o então governador Jacques Wagner. E ele me enviou para o secretário de Integração, Rui Costa, que conversou comigo, pediu desculpa por tudo que tinha acontecido, aquela conversa toda, mas porrada dada ninguém tira. E me enviaram para Simões Filho para a implantação do Jovem Baiano. Quando eu cheguei em Simões Filho, eu literalmente fui expulso da Casa Legislativa,
por ter abordado um tema bastante polêmico. A cidade de Simões Filho, naquele período, 2008 para 2009, ela era a 17ª no ranking nacional em violência. E tinha sido calculado que era por falta de qualificação profissional. Depois que me expulsaram da Câmara, eu voltei ao gabinete de Wagner e disse que eu voltaria para Simões Filho, não para a implantação do Jovem Baiano, e sim em razão do que tinham me dito no fórum, que me gravou. Eu tenho gravado na mente como fosse hoje. Meu nobre educador, título internacional beneficente, desfa-se de suas roupas de educador, título internacional, e venha conhecer Simões Filho e conhecer a nossa realidade. E foi exatamente o que eu fiz. Voltei para Simões Filho, vim morar em Simões Filho e me tornei um calo no sapato de muita gente. Por volta de 2012, depois de uma série de processos devido ao sistema de transporte, a promotora de justiça identificou que a grande problemática era justamente o plano diretor de desenvolvimento municipal, que estava arcaico, tinha que ser mudado, e aquela história toda que se conhece. Moral da história: Paulo Alban, secretário de Desenvolvimento Econômico, me chamou na sala dele e pediu para mim ser um dos construtores do plano diretor, principalmente pelo meu conhecimento em qualificação profissional e direitos humanos. Alegou ele que na época foi um pedido de Eduardo Alencar, hoje deputado estadual, deputado Eduardo Alencar, que era prefeito do município. Muito bem, eu fui e preparei, comecei a montagem do plano. Foi quando, pela terceira vez, eu encontro Binho do Quilombo, meu irmão. Binho do Quilombo trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e sua mãe, Bernadette, era secretária de Igualdade Racial. E Binho começou então a me mostrar os grandes problemas do município, principalmente no que tange a divisão de áreas territoriais, a ZAPA, área de proteção ambiental, as áreas para residenciais, as áreas para o comércio, as áreas para a indústria, as áreas de proteção e subproteção, e aí por diante. E eu e Binho andávamos pela cidade, em todos os cantos que vocês possam imaginar, fazendo um mapeamento. E ele me falando a respeito dos quilombos, como funcionava, as deficiências todas. Moral da história: em 2016, em agosto de 2016, Eduardo Alencar sancionou a Lei 995 de 2016. Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, exatamente nos moldes que eu e Binho do Quilombo tinha montado. Como sabe, em época de eleição e transição, o plano diretor não pôde entrar em vigor. Só entrou em vigor em 2017, já no governo Diógenes Tolentino. O atual governo Diógenes Tolentino, o qual vem fazendo um magnífico trabalho no município de Simões Filho. Eu não posso de maneira nenhuma me abster de dizer essas palavras. Está fazendo um trabalho evolutivo no município de Simões Filho como ninguém o fez. Em 2016 para 2017, Binho voltou a me procurar e me falou a respeito do que estava ocorrendo, que estavam tentando
montar um lixão em Palmares, em cima dos mananciais, em cima de uma área de proteção ambiental, em cima do maior lençol freático da região metropolitana. E ele estava desesperado. E nós começamos a luta para a não instalação do lixão de Palmares. Mudou o governo e depois se descobriu que já haviam autorizado o alvará para o funcionamento. E Binho ficou desesperado. Moral da história, nós começamos um movimento no município de Simões Filho para sanar o problema dos mananciais. E aí encontramos com Dani, a ativista Dani do Terra Mirim, que se acoplou a nós e ficamos 3 lutando para que isso não ocorresse. Depois de várias batalhas, inclusive judiciais, se conseguiu parar o aterro sanitário e ficar somente como reciclagem de lixo, reciclagem de materiais sólidos. E pensamos que estava tudo resolvido. Moral da história: o fim dessa história todos conhecemos. Binho foi morto, assassinado brutalmente, e minha mãe, Bernadette, que me chamou na última audiência pública sobre no Congresso das Cidades, falando sobre, desculpe que me fugiu até o nome, no último congresso, porta o nome, mãe Bernadette, no seu discurso na Casa Legislativa de Simões Filho, disse o seguinte: meu filho branco, Alberto de Avelar, o homem da justiça, filho de Xangô, você é meu filho branco, você é o homem da justiça. Deus lhe colocou como diretor técnico de serviços públicos no município de Simões Filho. Faça valer o seu cargo. Mãe Bernadette, eu estou tentando fazer valer o meu cargo. Infelizmente, aconteceu com Mãe Bernadette a mesma coisa que aconteceu com Binho do Quilombo. Para muitos, não significa nada. Mas até a ONU, Organizações das Nações Unidas, se envolveram no caso. E nós esperamos justiça, a justiça de Xangô, para que o legado de Binho do Quilombo e de Mãe Bernadette possa seguir. Essa luta pela igualdade dos direitos humanos sobre as matrizes africanas. Muito obrigado a todos.